Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Você já teve aquela sensação de pedir proteção de tudo quanto é lado? Pede a um, pede a outro, acende a vela para um, faz a oração para outro e bababá. Já teve aquela sensação? Mas que ao mesmo tempo você não se sente protegido de jeito nenhum, de lado nenhum. Você pede proteção para um monte de gente, mas ao mesmo tempo você se sente muito mais inseguro, muito mais desprotegido do que você deveria estar protegido, né? Por estar pedindo proteção a tudo quanto é lado. Já teve esse tipo de sensação? É justamente isso que nós vamos conversar hoje no capítulo de Juízes 10. Né? Esse capítulo ele disse muito à minha vida, ao meu coração. Eu quero fazer uma reflexão bem honesta com vocês aqui, porque eu entendi que nesse capítulo ele diz o seguinte: proteção sem Deus não é proteção, é confusão. Beleza? Vamos conversar um pouco hoje aqui então sobre esse capítulo, mais ou menos contextualizar esse capítulo aqui para vocês. Bom, Israel, o povo de Israel, ele vive um momento de tranquilidade, né? Aparecem dois juízes, dois homens, dois líderes menores, né? Num contexto bíblico, mas que mantém uma certa estabilidade ali naquele momento, né? E depois disso, depois que esses dois homens morrem, né? Um governo durou aí em torno de 22, o outro 23, fizeram em torno de 45 anos aí de paz, né? E de idolatria apenas a Deus, povo controlado. Depois que passa isso, Israel volta a se unir, a se juntar a outros deuses e a virar as costas para Deus. E aí justamente aqueles povos os quais eles tinham tomado tudo, tinham escravizado, tinham expulsado povos, eles começam a ficar subjugados a esses povos, começam a adotar os deuses desses povos, a colocar em suas casas e a levantar altares a esses outros deuses, e isso desagrada muito a Deus. Num primeiro momento isso deixa Deus irado e ele fica muito triste, ele entrega, né, o povo a esses outros povos, né? E o povo começa aí, né, como sempre, né, vira as costas, começa a sofrer, chora para que Deus volte. É sempre assim. Só que dessa vez, quando o povo se arrepende, começa a ver que está dando tudo errado, começa a ver que está voltando a ser escravizado pelos povos que eles haviam dominado, e ele pede a Deus, Deus diz o seguinte: olha, faz o seguinte, cara, vai pedir ajuda ao povo aos deuses que vocês estão adorando, porque, poxa, eu livrei vocês lá do Egito, eu trouxe vocês, prometi uma terra para vocês maravilhosa e cumpri com isso, fiz um monte de milagre para vocês e vocês agora estão virando as costas para mim, para justamente se conectar com esses caras que eu falei para vocês não fazerem. Tudo que eu falei para vocês não fazerem, vocês estão fazendo, já não é a primeira vez. E aí Deus fala isso para eles, né? E o que acontece? O povo insiste: não, Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Nós vamos. E aí eles tiram, né? Vamos dizer assim, quebram, jogam fora aqueles deuses que não são autorizados, que não tem que ter outros deuses, é só Deus. Isso é bem claro. E Deus fica com compaixão, tem misericórdia, e aí Deus não consegue ver o povo de Israel sofrendo, né? Tem uma passagem interessante que eu queria falar para vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir achar, eu sempre me enrolo nisso aqui na hora de achar a citação que eu queria fazer para vocês aqui. Eu não vou achar não. Mas basicamente a história é essa. Tá aqui, ó. No versículo, entre os versículos 17 e 18, Deus se compadece, né? E esse capítulo ele fecha, né, com uma certa tensão, porque ali o povo está esperando levantar-se um novo líder. Não tem líder, né? Eles estão naquela confusão, pedindo ajuda a vários deuses, sendo subjugados por esses povos, e fica aquela tensão. Deus se compadece disso, então imagino que nos próximos capítulos aí a gente deva ver
Deus, mais uma vez, né, sendo misericordioso com o povo. E eu quero trazer para vocês a minha reflexão com relação a isso, um relato muito pessoal. Né? Eu vivi muito essa confusão. Né? Antigamente, o que eu achava? Não, eu sou do centro, né, eu sou espírita, eu vou na igreja católica, se me chamarem com culto batista eu vou também. Por quê? Eu pensava o quê? Em todos os lugares você está adorando a Deus. Só que não é assim que a Bíblia diz. Você não está em todos os lugares adorando a Deus. Você está adorando a outros deuses, mas não está adorando ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E isso me causava muito mais confusão do que certeza. Porque eu já falei com vocês aqui muitas vezes das dúvidas que eu tinha e que ninguém me respondia. Ninguém me respondia. A resposta que eu tinha é porque tem que ser assim, porque está escrito que é assim, porque é a reencarnação, porque em vidas passadas você fez isso e agora tem que pagar aquilo. Era sempre isso. E eu não conseguia entender, eu não conseguia fazer sentido para mim. E isso demorou, pessoal, 52 anos, 52, 53 anos, porque eu conheço a Bíblia há pouco mais de um ano. E de forma ignorante, estúpida, o que eu fazia? Eu era um tolo. O que eu fazia? Eu tentava desmerecer a Bíblia. Sempre que alguém vinha me falar da palavra de Deus, isso aí que nada, isso é bobeira, isso aí foi escrito por um homem. Quem escreveu isso aí? Cadê? Não sei o que lá. Eu ficava com essas ignorâncias. Porém, eu vira e mexe trazia uma frase, um versículo da Bíblia para dizer, né, para retratar algum momento da minha vida. Então, na verdade, eu vivia uma confusão e vivia uma ignorância muito grande porque eu desmerecia alguma coisa que eu não conhecia. Né? Eu acredito que em algum momento você também já deve ter passado por isso, ou ouviu alguém passar por isso. E quando eu conheci a palavra de Deus, eu estou resumindo, tá, pessoal? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Acho que será tema para uma live, né? A gente pode até depois fazer uma live falando disso. Mas depois que eu, há um ano e meio, conheci a Bíblia e comecei a realmente, eu me desgarrei, eu me livrei de todas essas confusões que eu vivi. E eu não estou aqui querendo dizer que sou melhor ou que sou pior do que alguém porque a pessoa escolheu aquilo. Não, eu estou dizendo que eu, graças a Deus, Deus conseguiu tocar o meu coração e eu hoje sigo a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? É a Bíblia. Isso é fato, é notório, não estou inventando nada. Então eu resolvi conhecer a Bíblia. Eu sou um iniciante, estou aqui engateando na Bíblia. Só que a Bíblia em pouco tempo me respondeu coisas que eu pergunto há mais de 50 anos. Né? Se nós formos colocar aí, desde que eu me entendo como gente, né, que é uma frase muito dita, popular, ou está aí por 15 anos, então vamos lá, eu pergunto há 40 anos, que eu pergunto e eu não tinha respostas, e a Bíblia hoje vem me respondendo. Então é por isso que eu sempre digo para você, eu convido você, se você quer realmente ter as respostas que vão fazer sentido na sua vida, que vão fazer você ter paz, você precisa ler a palavra de Deus. E aí, mais uma vez também, eu não quero dizer que o que eu estou dizendo aqui é a pura verdade. Não, eu estou replicando aquilo que a palavra de Deus diz. Se tiver alguma coisa diferente do que a palavra de Deus diz, você, por favor, pode me corrigir. Coloca aí nos comentários. Me corrija se a palavra de Deus não diz isso. O que a palavra de Deus diz? O único Deus a ser adorado é o nosso Deus. Tá? Ninguém vai a Ele senão por Jesus. No Novo Testamento Jesus diz isso, estou adiantando já, né? Jesus fala isso, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer seguir a Bíblia, que nem eu, se você quer realmente viver de acordo com o que a Bíblia te ensina, você não pode adorar a outros deuses. Você não pode dizer, não, eu acredito sim na Bíblia, eu sigo a Bíblia, eu procuro entender e viver a Bíblia, mas, eventualmente eu vou ali no centro, eu vou no templo budista, eu vou, enfim, não dá, você não dá, e você vive em confusão, você não vive em paz.
Você vive numa confusão. Então, se nós concluímos, se nós chegamos à conclusão, eu quero viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz para você, ó, entrou hoje, amanhã tá tudo bem na sua vida, você vai ter um baita emprego, um baita salário, um baita carrão, uma baita casa, uma baita família. Não é isso. A palavra de Deus diz que você vai precisar passar por provações. Essas provações, elas são menores para uns, maiores para outros. Quem escolhe é Deus. Se nós confiamos nele, se nós realmente acreditamos e queremos seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não devemos nos comparar com ninguém, simplesmente devemos entender como que estava a nossa vida e como que está a nossa vida hoje. Como é que era a nossa vida? Eu, quando falo isso, cara, é demais, é surreal como era a confusão na minha vida e como hoje eu tenho paz. E é isso que eu te convido. Beleza, pessoal? Proteção sem Deus não é paz. Isso é fato. Não tem jeito. Proteção sem o nosso Deus não é paz. E o único que pode nos proteger é Ele. Ele é o único que nós devemos adorar. Tá certo? Pessoal, o capítulo de hoje foi esse. Se fez sentido para você, se você gostou aí dessa reflexão, se você achou que faz sentido, vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, tá? A sua inscrição é de graça, você não paga nada por isso, é bem rápido, só que você me ajuda bastante a divulgar a palavra de Deus. Por favor, compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua, que também gosta desse tipo de conteúdo, tá? Ativa o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho, você é avisado, né, de todos os vídeos, de vídeos novos que nós fazemos aqui no canal, beleza? Deixe o seu comentário, como eu pedi anteriormente. Seu comentário vai ser muito bem-vindo, sua crítica, sua sugestão, seu testemunho de forma inteligente. A gente vai gostar muito de ler aqui o seu comentário. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem vir aqui se juntar à nossa comunidade, ler todos os dias a Bíblia, tá? Refletir o que a Bíblia nos diz e procurar seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.